para eu poder chamá-la e a gente poder começar a nossa live. A professora Marinalva é uma pessoa que, acima de tudo, é mãe, né? Ela é militante e ela atua na Faculdade de Educação da UFRJ, né? E ela é extremamente ativa, militante, ela é uma inspiração para todas nós, né, mulheres, mães, né? Eu não sou mãe e também não sou mãe de pessoa com deficiência, de um filho com deficiência, e ela tem um olhar, um lugar de fala que é diferente de quem, né, ou tem deficiência ou aquela pessoa que fala sobre deficiência na educação, né, na inclusão, na educação e tudo mais. Então ela tem uma vivência extremamente rica que pode compartilhar com a gente quando ela chegar. Eu estou aguardando aqui a professora Marina. Vou ver se eu consigo chamá-la, né? Ela estava no aguardo, ela já estava no Instagram, né? E eu vou chamar. E a gente tá só aguardando ela chegar. A gente que eu digo eu. Tem alguém que esteja no chat já? Aqui está dizendo que estão chamando as pessoas para o vídeo ao vivo. Aí vamos ver se eu consigo. Tem uma pessoa, Marinalva chegou, vamos lá. Vou acompanhar do celular e também do computador para que as pessoas que vierem a perguntar. Marinalva, põe na vertical, na horizontal acaba ficando torto, fica... Ixi, agora para segurar aqui na horizontal. Vou tentar. Não, tem que ter um apoiozinho que... Tudo bem, Marinalva? Tudo bem. Como é que tá essa quarentena? Muita correria, menina. Muita coisa. Eu imagino. Filho, mas... casa, live. Muita coisa. Uhum. Tá bom agora? Te agradeço muito pela presença, pela disponibilidade, né? A gente conversa muito, né, por fora, né, e pelos ambientes de grupos de WhatsApp, a gente fala muito em Facebook, né? Mas a gente não fala assim ao vivo, muito, né? Não tem costume. Né? E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho. Você viu que eu falei de da questão da educação, da militância, da inclusão, mas eu esqueci uma partezinha que é muito importante, que é a Marinalva Mãe, né? A Marinalva que milita por conta de uma vivência que vem de dentro de casa, né? Então, eu queria que, inclusive, você falasse um pouco da tua vivência como mãe hoje na quarentena com um filho com deficiência, né? Certo. Eu vou falando, você pode me... Falasse um pouco dessa vivência e também da militância, da tua atuação na Faculdade de Educação e tudo mais. Tá bom, querido. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Você pode me interromper, tá? Porque quando eu estou dando a falar, eu não paro. Tá, ok. Eu sou professora da Universidade, da Faculdade de Educação, da UFRJ, e mãe do Gabriel Oliveira Costa, que é meu filho que tem 14 anos e tem síndrome de Down. E agora, durante a quarentena, logicamente que a gente está vivendo uma crise, né, pandêmica, mas não é só uma crise na saúde, é uma crise social, humanitária. E foi abrupta, assim, a mudança de rotina nossa, né? Foi abrupta. Sim. Então, de 3 dias, a gente já tinha que se isolar. Mas, E isso, eu acho que... eu estou falando do Química Acessível? Oi? Eu estou falando com você do Química Acessível? Tô, né? Na live com você no Química Acessível, não tô? Sim.
Ah, tá. É porque no computador eu não estou detectando. Engraçado. Não, mas pode. Ah, então no Química Acessível. Não, São coisas da internet. é sim, está Legal. aparecendo ali embaixo. Química acessível. Aham. Então, foi uma mudança abrupta de uma hora para outra. Para uma pessoa que tem deficiência, isso, logicamente, que foi de uma forma mais violenta ainda, porque o Gabriel, ele com síndrome de Down, ele tem uma rotina uma agenda muito cheia, ele faz terapias, ele faz Sim. futebol, ele vai para aula, e de repente, em questão de 3 dias, nós tivemos que ficar isolados. Cortou-se os laços com todo aquilo que ele sempre fez há 14 anos, né? Com profissionais, com escola, com colegas. E lógico que de imediato ele parecia que no início ele estava meio que de férias, sabe? Parecia que tinha uma sensação meio que de férias e tudo mais. Mas eu fui explicando para ele, fui dizendo o que estava acontecendo, que era importante ele compreender, e ele foi entendendo aos poucos, mas sentiu muito, principalmente quando as terapias agora, algumas, a gente tenta fazer online, na medida do Uhum. possível, mas que não chega a ser terapia, né? Na verdade, é para não perder o vínculo com os Sim, profissionais, sim. não chega a ser terapia de forma alguma, nada substitui o O presencial. Tem presencial. algumas vezes que ele aceita, outras vezes ele não aceita, mas a nossa rotina tá assim, tranquila. O horário de sono não tem mais, né? É filme, Ai, pipoca de madrugada, ele está sentindo agora, ele sabe o que é o coronavírus, ele sabe o que está acontecendo, inclusive ele acha que tudo que está acontecendo de ruim, e acho que ele e mais da metade da população desse país é do Bolsonaro e do coronavírus, ele acha que se ele der porrada no Bolsonaro, os problemas todos se resolvem, é a forma que ele está tendo de se expressar diante disso tudo, né? Porque todo mundo realmente está indignado aí com tudo que está acontecendo, com esse presidente genocida, e ele está se expressando dessa forma. Angustiado, é lógico, como todos nós também. Na escola, a escola implantou o sistema também online, mas ainda não como substituição da educação presencial, mas como uma forma também de ter contato com os professores e os colegas. Ele também não está querendo participar. Eu acho que para ele é muito difícil substituir tudo aquilo que era presencial agora para uma tela do computador. Então, estou deixando ele bem tranquilo quanto a isso e faz exercícios. Eu deixo ele muito à vontade, porque você imagina o que a gente está vivendo, está sendo difícil para todos e todas nós, né? Imagina para uma criança e adolescente. Então, é isso que a gente está vivendo agora, com muita tranquilidade, no sentido de não ter cobrança, de não ter pressão, quer dormir, vai, não quer dormir, não vai. É muito bem tranquilo, porque eu acho que a angústia maior é o que está acontecendo lá fora, né? E a gente não pode trazer isso entre nós agora. Agora é época de solidariedade mesmo, e entender o outro. Algumas vantagens, né? Tá lavando louça de vez em quando, tá dobrando roupa e guardando roupa, porque é tudo a gente que faz. Então, isso é um espírito de solidariedade também em algumas tarefas que antes não fazia parte da rotina dele. E eu espero sim. que a gente consiga vencer tudo isso aí. E Mas na é isso. escola, Marinalva, como é que está sendo esse ambiente? Você até falou um pouquinho, mas quanto aos professores, os diretores, a equipe pedagógica, as adaptações, ele tem tido esse atendimento na escola? Pois é, assim, no mês de abril, então março todo passou afastado completamente de qualquer proposta da escola. É uma associação de pais e mães da escola, então é privada, né? Mas não tem aquele caráter muito forte de escola privada como outras têm. Então, que março nós passamos sem. Abril, a escola começou a retornar com essas atividades dos Uhum. professores com os alunos. O Gabriel não quis participar. Não quis, que eu acho que a dificuldade dele era justamente essa de passar tudo que era presencial agora para a tela do computador. Eu também não forcei ele,
e começamos a trabalhar algumas atividades em casa, leitura, algumas quando ele queria, tranquilamente. Agora, a escola começou a colocar um horário fixo de aulas online, sem dizer que está contando para a carga horária, tá bom? De aulas Sim, online, mais aulas mais relaxadas. O Gabriel também não quer participar. Ontem nós fizemos uma reunião com a escola, eu, o pai dele e a escola, a coordenadora, a professora de apoio, e aí, logicamente, que diante disso, e a preocupação mesmo com o futuro, porque o Gabriel é vulnerável por ter síndrome de Down, ele não vai retornar tão cedo para esses ambientes presenciais, porque mesmo porque eu acho que as estruturas físicas das escolas não vão mudar, e aí essa preocupação, como é que meu filho vai retornar? E ontem nós fizemos uma reunião, e aí eu coloquei, logicamente, as reivindicações. Primeira coisa, nós queremos uma forma de atendimento sem obrigação, sem cobrança, nesse período agora, mas com tecnologia assistiva. Porque o que os professores haviam preparados para as aulas presenciais não pode ser transformado automaticamente em aulas virtuais. Não tem como isso acontecer. Além do mais, a ferramenta tecnológica, o Gabriel tem muita destreza, é muito bom nisso, mas é nos vídeos dele, nas lives dele, no YouTube dele. Mas colocar o professor de um lado e a criança do outro é completamente diferente. Além do mais, a criança com deficiência, ela tem uma necessidade da face a face, da interação imediata, do apoio ali da mediação, que numa interação através de computadores isso não ocorre. Então, nós montamos algumas estratégias. Uma delas vamos fazer a semana que vem uma reunião da coordenação da escola com os professores e os terapeutas do Gabriel. Todos os terapeutas do Gabriel. Vamos fazer uma conversa sobre como o Gabriel está, como ele deve ser atendido dessa forma diferenciada. A partir daí, a gente vai traçar estratégias. Gosta muito de assistir vídeos. Então, é vídeo, não é um professor dizendo lá, leia o livro na página tal. Impossível. Educação à distância, ensino remoto por si só, ele tira qualquer caráter da sociabilidade. E a sociabilidade, todos precisam. As pessoas com deficiências precisam mais ainda dessa sociabilidade, desse presencial. E o tecnológico não vai substituir. Então, nós vamos adotar algumas estratégias aí, como isso. Tecnologia assistiva, conversar com os professores e as professoras, porque não estão preparados também para entenderem um pouco o que é a tecnologia assistiva, uma adequação de um conteúdo não é igual uma adequação quando é presencial. Então, tudo isso a gente vai fazer. Alguém está perguntando, ele sente falta dos colegas? Sente, mas ele não quer ver os colegas através da tela. Isso é algo que a gente vai até conversar com a psicóloga agora, mas eu já compreendo de antemão. Ele não sente o colega, ele não toca o colega, ele toca o colega. É diferente, lógico. A gente não fala, mas a gente também sente isso. A gente não chega a ficar falando o tempo inteiro isso. Mas é diferente eu estar aqui com você, Marinava, do que de repente quando a gente se encontra na rua, então na faculdade de educação, e dá aquele abraço. E só de pensar de que a gente vai voltar para o pós, e tem que trabalhar com ele isso, inclusive, que a gente não vai poder ver e abraçar, né? A gente vai poder ter a afetividade que a gente tinha, né? E eu sei que síndrome de Down tem disso. A pessoa com síndrome de Down, ela é muito carinhosa. Eu tive contato, inclusive, com uma menina quando eu era menor, quando eu era criança, que eu na igreja, eu ficava um pouco assustada, eu te confesso no início, mas ela gostava de mim do nada. E ela sentava do meu lado, aí daqui a pouco ela estava me abraçando no meio da missa. E eu falava, vovó, ela gosta de mim, eu não sei o que eu posso fazer. Ela disse, minha filha, abraça também. Porque a vovó não tinha não tinha essa terminologia que a gente usa hoje. Assim, minha filha, ela é especial, ela é diferente. Ela tentava amenizar a situação. Ela falou assim, vovó, ela tem alguma deficiência, mas eu não falava assim. Eu me lembro que eu era muito criança, e a menina ela tinha 20 e poucos anos, mas tinha a minha mentalidade. Então era aquela coisa,
parecia uma coleguinha que tinha conhecido e que queria ficar ali perto de mim, e queria me abraçar e toda hora me beijava. E eu também, como sou muito carente, eu adorava aquilo, mas eu estranhava que era uma pessoa, né, que eu não conhecia. Aí todo domingo ela sentava, abraçava e tal. E eu vejo que os alunos com síndrome de Down têm essa característica, eles são muito carinhosos, eles gostam muito da proximidade, de encostar, de abraçar, de ser acolhido e acolher, né? Eles são muito amorosos, né? Então, isso deve ser um horror para o Gabriel. Né? Cadê meus coleguinhas para poder abraçar? Ou então, meus coleguinhas para poder brincar? Né? E é muito chato, deve ser muito chato. E você vê que está sendo difícil para nós. Eu, em cada live que eu faço, eu saio tão cansada, que eu não saía em Cansa muito palestra. mais. Cansa Ah, muito mais. Cansa muito cansa mais. muito mais, exige muito mais de nós. É outra plasticidade cerebral que a gente está fazendo. Tem aquele negócio que eu digo, que eu nunca sei para onde olhar, porque quando eu estou numa sala presencial, eu vejo as pessoas olhando. Aqui eu não sei onde é que está a câmera, para onde é que eu olho, se eu olho para baixo, se eu olho para cima, eu fico perdidinha. Então, isso exige muito da gente. Você imagina uma pessoa que tem uma deficiência, que tem uma síndrome de Down, por exemplo, que tem uma baixa atenção devido à trissomia, que tem hipotonia no corpo devido à trissomia. Então, isso exige muito, muito, muito. Além da questão do abstrato, né, Cris? E as pessoas com síndrome de Down, se elas tiverem uma comunicação acessível, elas aprendem tudo. Mas essa comunicação acessível precisa ser muito baseada no concreto. Isso aqui para nós é muito abstrato. Eu estou te vendo, mas é diferente se a gente estivesse na Não mesma sou eu sala. a minha imagem. Ah? Não sou Oi? eu a minha imagem. Ele vai achar que eu estou lá dentro, quer falar comigo, quer pegar, quer ver se eu estou lá e não consegue. Deve ser muito angustiante. Exatamente. E ele é uma criança, não, que ele disse que ele é pré-adolescente, né? Ele é muito sociável. Ele é muito sociável, de chegar, falar contigo, te abraçar, te beijar. Então, ele é muito do toque. É como eu também, sabe? Muito assim da pele, do toque. O Gabriel é assim. E isso Gente, agora... Marinalva é aquele tipo de pessoa que puxa você, te abraça e logo te beija. A Marinalva é super carinhosa, né? Ela deve estar, você também deve estar sofrendo com isso, né? Porque olha quantos dias a gente está sem ter toque, a não ser com os nossos familiares até, que inclusive eu, por exemplo, tive uma fase que eu tive que me afastar muito dos meus pais. Eu tenho todo cuidado com eles porque eles são idosos já. Né? Então a gente tem cuidado até entre as pessoas que estão em casa, imagina, é muito difícil. Exatamente. E Marinalva, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é conciliar essa coisa da mãe, né? Eu estou falando isso porque tenho amigas que são mães de pessoas com deficiência, com autismo, com síndrome de Down, com deficiência intelectual, que dizem que estão depondo que está sendo difícil a coisa da rotina, como você disse, né? E a parte profissional, né? Esse home office, a gente está o tempo inteiro online, a gente está o tempo inteiro trabalhando. Como é que é essa coisa né? Como é que está sendo administrar isso? E essa questão da tua militância, né? Que eu acho que é uma característica muito forte sua, né? Que você foi presidente da Andes, né? Já fui. Então, a Marinalva é muito, muito, muito militante, política, ela é uma pessoa que trabalha e também por fora trabalha mais ainda, né, na questão de políticas públicas mesmo, da questão da pessoa com deficiência, ela batalha isso, né, dentro e fora da universidade. E aí eu queria saber como é que está sendo isso na pandemia, como é que é fora da pandemia também, é, como é que a gente está começando, tentando e conseguindo algumas coisas e como é que estão sendo os avanços dos direitos das pessoas com deficiência, dos cuidados com as pessoas com deficiência, que a gente vê muito pouco, muito menos do que a gente deveria ter desde o início. As orientações, né, para o trato com as pessoas com deficiência nesse período de pandemia, né?
Eu queria que você comentasse um pouco esse cenário, Ah, porque a gente tem muito pouca informação sobre, e eu acho que você deveria, né, desenvolver, né, no caso aqui na tua fala, para a gente poder botar sementinha para as pessoas buscarem um pouco mais, tentarem desenvolver mais esse tipo de diálogo e luta, né? sim, tem várias perguntas aí. Se eu não responder algumas, você Sim, me cobra de novo, não tá? tem problema. Primeiro que esse isolamento que nós estamos vivendo hoje, ele é histórico para as pessoas com deficiência, né? Nós estamos hoje vivendo uma quarentena que as pessoas com deficiência já vivem isso historicamente, sempre isoladas, Você viu aquele vídeo invisíveis. daquela menina? Você viu aquele vídeo Oi? daquela menina que fala? Você viu aquele vídeo daquela menina Sim, que fala que ela está em sim, quarentena internamente? sim. Porque ela tem Então, determinadas isso doenças. isso é uma realidade. No contexto da pandemia do coronavírus, tudo se aprofundou do que já vinha acontecendo antes, né? Aprofundar os ataques à classe trabalhadora, a retirada de direitos, ataques à universidade pública. Então, todos os ataques se aprofundaram. E não foi diferente com as pessoas com deficiência. E o capacitismo, mais do que nunca, agora está presente. A primeira coisa que a gente percebe é que quando saem as orientações do Ministério da Saúde, em nenhum momento é citado as pessoas com deficiência. Em nenhum momento. Pensa na possibilidade da informação, mas não não personalizar para a pessoa com deficiência. Eles falam que é o mesmo cuidado de tudo e dão lá. A Libra tem um portal todo cheio de tecnologia Não, mas não assistiva, é mas isso, né, não Cris? olha para a pessoa com deficiência, para as É, instruções que não é, têm que ser dadas para eles. não é isso só. Não é só É, botar lá em libras. Primeiro, as pessoas com deficiências, elas são vulneráveis não por ter uma deficiência, mas por alguma comorbidade ou alguma característica trazer isso. Por exemplo, a síndrome de Down tem hipotonia, tem baixa imunidade. Isso as tornam, não que elas vão pegar o vírus mais rápido do que os outros, pode pegar o vírus se elas não se protegerem. Mas no caso de serem contaminadas pela Covid-19, elas vão ter um agravamento muito maior por conta do sistema respiratório e a baixa. Isso é uma coisa. A outra é que isso. os cuidadores de pessoas com deficiência, na maioria das vezes, é mãe, é mulher, e é mãe e é sozinha. Se essa pessoa é contaminada, quem vai cuidar dessa pessoa com deficiência, que muitas, por ausência de políticas públicas, não têm uma certa autonomia? Vai ser infectada também, ou seja, não teve nenhuma preocupação com isso. E tem uma que é muito grave no início, que eu costumo dizer, que é a comunicacional. Que antes já eram excluídas, agora piorou, porque agora, em tempo de isolamento, nós estamos como? Com as tecnologias. Como é que vem as informações? Vem lá uma artezinha dizendo lave as mãos. Que acessibilidade é essa que a pessoa vai ter? Ou seja, sequer as pessoas estão tendo acessibilidade à comunicação, às informações. E também a questão dos atendimentos nos hospitais. As pessoas, os médicos e enfermeiras não estão preparados para nenhuma acessibilidade de deficiência, desde as pessoas que precisam de intérprete de Libras, linguagem de sinais, as pessoas com deficiência intelectual, que vão relatar de uma forma diferente, mais simples, que precisam de uma linguagem mais simples para você entender se ela está sentindo o que ela está sentindo. Então, não tem essa preparação. Isso, a gente começou o movimento logo no início da pandemia, sobre a pandemia em si, dizendo isso vai custar vidas, isso vai levar a mortes, vai levar a morte de várias formas, inclusive no atendimento hospitalar, quando chega lá o médico está de máscara e vai falar com a pessoa que faz linguagem, que faz leitura labial, como é que ela vai ver com aquela máscara? Por outro lado, se tirar a máscara, pode contaminar o outro. Olha só, não pensaram em máscaras assim, não pensaram, foram completamente invisibilizadas mesmo. Eu Nós me temos lembro, no início a casos, gente ficou tentando até falar. Eu debati muito no fórum de acessibilidade, a gente tem grupo
debati muito, falei com a Dirac, a gente fala também nos grupos, né, no grupo da ENAP, e a gente fala com várias pessoas. Esses grupos que a gente está, geralmente tem pessoas também que têm acesso a esses meios de comunicação, aos hospitais e tudo mais, e começou a se correr atrás um pouquinho, agora mais tardiamente, agora que está começando a ter uma explosão de informações. Mas, poxa, lá no início, que era necessário já ter, né, aí criaram aquela máscara com o plástico para poder ler o lábio, né? E vai aperfeiçoando. Só que, assim, foi tudo muito rápido, né? E a gente, no início, já estava gritando, falando, olha, não tem informação para pessoa com deficiência, e os cuidados para as pessoas com deficiência. E eu cheguei a ouvir, Marinalva, o absurdo de uma pessoa que trabalhava com deficiência, né, com as pessoas com deficiência, e ela veio me falar assim, os cuidados são os mesmos. A gente tem só que acessibilizar a informação e eles vão entender normalmente, falam assim, olha, ou você não trabalha realmente com pessoa com deficiência, ou você está com medo de perder o seu posto. Ela trabalha com turismo acessível, a pessoa. Eu até bloqueei ela de tanta raiva que me deu. Porque eu acho que ela estava com medo de perder as viagens que ela trabalha e as pessoas com deficiência não viajassem. Eu fiquei assim, minha filha, olha só, sai um pouco da caixinha do teu trabalho, o teu medo de perder dinheiro, e pensa, põe a mão na sua consciência, como é que vai ser para essa pessoa viajar sem um cuidado por conta, né, dos guias que estão ali. Guias de turismo entraram em contato comigo para poder fazer live, para perguntar como é que era acessibilizar alguns ambientes, como é que um guia pode cuidar de uma pessoa com deficiência em caso de ter que levar, deslocar e tudo mais. Eu falei, que bom que as pessoas estão começando a entender que não é a mesma coisa. E eu uma profissional que trabalhava com pessoa com deficiência todos os dias. É a mesma coisa. Eu falei, não é a mesma coisa não, tá? Eu falei assim, é melhor você se informar porque não é a mesma coisa. Existem cuidados diferentes. Aí saiu logo aquele vídeo de um hospital lá de São Paulo, né, com a Mara Gabrilli e tudo mais. Quando é a Mara Gabrilli, todo mundo presta atenção, né? Mas a pessoa com deficiência comum, as pessoas não ignoram. Mas aí a Mara Gabrilli, pelo menos, abre um espaço de debate, eu acho que isso é válido. E eles falando da coisa da cadeira, dos corrimãos, da pessoa que cuida daquela pessoa que é cadeirante. Aí começaram os cadeirantes a se movimentarem, a mostrar que tem que passar um desinfetante no local onde a pessoa toca, quando sai, pode ter alguém que espirra, que está perto e vai ficar ali naquela superfície que tem da cadeira, né, e que tem que tirar a pessoa com deficiência para poder limpar a cadeira vez por outra, para poder, toda vez que sai e volta, porque a pessoa com deficiência precisa sair para poder ir para um hospital e tudo mais, em ambientes altamente contaminantes, que as pessoas têm que cuidar de ter um distanciamento. O cuidador não pode ter distanciamento, ele está ali. Então, como é que ele tem que se parar para poder atuar? Então, isso aí tudo coloca a pessoa com deficiência num grau muito maior de vulnerabilidade. O atendimento não tinha, eu não sei se ainda nem tem, eu acho, a prioridade. E eles precisam ser colocados em prioridade, porque eles não podem ficar em contato com as pessoas com aquela propensão a contágio. Né? Então, a gente bateu muito de frente nos grupos, né, Marinalva? A gente falou que a gente precisava de instruções, precisava de orientação, e agora está saindo muito mais coisa, né? Depois de não sei quantos meses de pandemia, agora está tendo um movimento um pouco mais forte, né? Exatamente, mas isso teve consequência, né? Isso que é grave, né? Demorou muito, mas foi em função dos movimentos sociais. Foi mães, pais, federações, várias cartas, atuando nos municípios. Por exemplo, essa história agora do uso obrigatório de máscara, que é essencial e que é verdade. As pessoas que têm algum transtorno, que têm alguma questão do processamento sensorial, elas não conseguem ficar com máscaras. Então, lá vem outro movimento que a gente está fazendo agora, nas leis municipais, nas leis estaduais, fazendo emendas para que quando tem as pessoas que não estejam usando máscara, mas tem algum transtorno, que não cobre multa,
mas ao mesmo tempo que essas pessoas evitem sair de casa, porque é um sofrimento para determinadas pessoas que têm usar. Sabemos que ela é importante, que ela é essencial, mas tem que compreender que para algumas pessoas aquilo é uma tortura e pode desintegrar completamente, levar agressividade e tudo mais. Então, é isso que é triste, Cris, é porque nós estamos fazendo, as coisas estão acontecendo por pressão dos pais, das mães, dos movimentos sociais, das pessoas ativistas, e não pelo poder público. Porque no poder interessante até você dizer isso. É interessante até você dizer isso, porque tem muita gente que fala assim, é meio apolítico, né? Ah, eu não gosto de política. Então, infelizmente, você nunca vai ser ouvido, porque nunca vai ser pertencente, participante de um processo de, por exemplo, aprovação de um PL, de uma lei mesmo, ou então vai ter participação de um direito realmente adquirido. Né? Porque a gente, enquanto sociedade, a gente tem que estar articulado, sim, e a gente, mesmo que a gente não esteja dentro de um partido filiado, mas que a gente esteja ali, né, fiscalizando cada, né, comissão, o que cada comissão faz, em quem a gente votou, se está falando sobre o tema, se a agenda dessa pessoa ela está metida nas causas que você acredita, para você saber em quem você vota, saber quem você vota, reivindicar pelos meios das redes sociais, buscar as informações diariamente. Isso é um exercício de cidadania, não é nem política. Política, lógico, você está fazendo política indiretamente, mas você está sendo um cidadão. Né? Eu acho que as pessoas têm que perceber que não adianta a gente ficar falando, reclamando o tempo inteiro e não consolidar aquilo ali que a gente está reclamando como uma espécie de, né, manifesto, buscar um texto, fazer um movimento social e levar isso às vias de fato, é importante, através de alguém que a gente conheça que está articulado politicamente. Pode ser o deputado, o senador, o deputado estadual, o vereador que você votou, ou pode ser uma pessoa, tipo a Marinalva, que está sempre enfronhada lá no PSOL, por exemplo, ela está sempre nos coletivos de discussão, de debate, nos GTs. Né? Isso é que movimenta a nossa política. Né? É isso. Né? Infelizmente, a gente acha o tempo inteiro que é tudo corrupção, que não adianta nada, que a gente não vai articular nada. Mentira! A gente tem que bater mesmo de frente, mostrar o que a gente pensa através de... Geralmente, em coletivos, a gente consegue mais vezes, porque tem uma galera junta que vai fazer uma narrativa e que vai construir um texto que vai levar adiante. Né? Então, isso é importantíssimo que a gente faça. Não adianta nada a gente ficar fugindo da política e ficar alienado e ficar vendo Globo, Record, vendo SBT, achando que tudo ali está sendo verdade. Porque eles colocam o som bonitinho, que dá audiência para eles. Entendeu? O que é o Vamos Ver, a gente tem feito pela internet, articulado muita coisa para o Facebook. Mas é legal a gente ir lá nas publicações da Assembleia Legislativa, do Senado, da Câmara. Hoje a gente tem uma visibilidade disso, né? E a Marinalva costuma fazer isso muito, né? Ela articula bastante, né? Eu acho que isso é cidadão, né? Agora, quer dizer, essa minha luta como ativista dos direitos das pessoas com deficiência, a luta na universidade, em defesa da universidade pública e da educação pública, tem sido, meus últimos 30 anos aí, tem sido isso, das pessoas com deficiência depois que o Gabriel nasceu. E agora, no contexto da pandemia aí, que nós estamos, eu costumo dizer que nós estamos em isolamento social, mas não estamos distanciados socialmente, porque a gente tem atuado. Nós temos atuado aqui em Niterói, por exemplo, nós conseguimos fazer uma unidade dos 6 fóruns de Niterói, e tudo é online, tá? Estamos fazendo ato online, estamos botando carro-som na rua. Qual é a pauta central aqui, por exemplo? Agora, qual é a pauta central? Salvar vidas. Defesa do isolamento social, condições adequadas para que as pessoas com deficiência tenham esse isolamento, pessoas pobres tenha esse isolamento, porque não adianta você dizer que tem que se isolar e a pessoa sequer tem comida dentro de casa, né?
a pessoa foi desempregada. Então, ela não vai se isolar, porque se ela isolar, ela vai morrer de fome. Então, essa luta nós temos feito aqui em Niterói, agora, principalmente, que Niterói estava bem nas medidas adotadas, e agora, no pico da pandemia, que é no início de junho, o prefeito está flexibilizando, as pessoas estão voltando para a rua, entendeu? Isso apavora a gente, porque aquilo que estava dando certo agora vai dar tudo errado. Ele foi o primeiro que fez uma campanha de que ele estava sendo mais duro no isolamento, que ele fechou. Aí agora flexibilizou. Aí, em pleno auge, ele vem e flexibiliza. Uma contradição enorme. E a gente sabe que é os empresários, né, que começam a pressionar. E aí nós estamos fazendo esse movimento aqui agora, junto às pessoas com deficiência, também atuando nos projetos de leis dos vereadores, que têm os mandatos em defesa dos movimentos, porque tem vereador que tem mandato só em defesa do empresariado. Então, a gente tem feito isso aqui também, em nível estadual também, com o mandato do Flávio, aprovou uma lei extremamente necessária e importante, que as mães ou responsáveis de pessoas com deficiência sejam dispensadas, sem prejuízo de salário, dos seus trabalhos, inclusive no trabalho remoto. Porque você imagina... O Flávio que ela falou foi o Flávio Serafim, né, que é da Comissão de Educação. Ele é presidente, né, da Comissão de Educação. E eu tenho acompanhado muito o Flávio, né, e a comissão, né, e eu vejo o quanto eles estão tendo de trabalho em cima das loucuras que às vezes a gente vê por aí. Né, e eu acho que... da educação à distância, do ensino remoto, que o governo do Rio de Janeiro implantou. Então, a gente está continuando lutando. Mesmo que virtualmente, mas nós estamos. E essa questão aí que eu trouxe das mães, e você até perguntou no início, isso é muito importante, porque você imagina, nós estamos isolados com nossos filhos, sem terapeutas, isso cria uma angústia nas mães de achar que agora meu filho vai regredir, porque você sabe que quem tem atendimento online é o Gabriel, que tem terapeuta particular, mas a maioria não tem. Por falta de política pública, não tem. Frequentava algum centro e agora está tudo fechado. E isso gera uma angústia nas mães. Meu filho vai regredir, como é que vai ser e tudo mais? Então, nesse momento agora, essas mulheres têm que estar recebendo o maior apoio possível, inclusive não sendo cobradas de qualquer tipo de trabalho, porque elas, por si só, já estão arrumando casa, fazendo comida, cuidando dos filhos, angustiadas com isso tudo, e ao mesmo tempo tendo que se controlar para não passar essa angústia toda, que às vezes chega até de ser desumano, né, o esforço que a gente faz. Então tem todas essas questões aí que, através de projetos de leis, porque a gente faz a luta pelos movimentos sociais, a pressão para que isso se torne lei, porque é importante, né, Cris? Por mais que depois não cumpram, mas aí a gente pode entrar com o Ministério Público, porque é lei, entendeu? Enquanto está só na pauta, não temos como entrar. A questão do atendimento, a questão da preferência ao atendimento das pessoas com deficiência é um absurdo, porque isso está na lei brasileira de inclusão. Exatamente. Exatamente. Acho que o pessoal já colocou, eu até tenho anotado. É o oitavo, o oitavo e o nono dá tudo isso. Agora, você acredita que a maior parte das pessoas sequer tinham conhecimento sobre isso? E aí foi importante, porque nós trouxemos isso agora olha só a contradição. Trouxemos isso mostrando que tem prioridade e por que tem que ter prioridade. Não é simplesmente situação de risco na natureza da funcionalidade deles. Isso deveria ser claro, isso deveria ser óbvio, mas as pessoas parecem que, por quaisquer interesses, né? Porque a gente sabe que são vários, as pessoas não ignoram, deixam de lado. Se não tiver essa pressão popular, essa pressão por MP, que é um desgaste, a MP é um desgaste, mas infelizmente eles têm direito. Exatamente. Né? Infelizmente ou felizmente, porque infelizmente porque é quando se age. Né? A gente sabe que é uma apurrinhação para quem trabalha com educação, saúde, o que for, e que a gente atende a pessoa com deficiência. Às vezes é engessado o sistema todo e a gente não consegue chegar na ponta,
e as pessoas não entendem muito o sistema no macro e acabam indo para o MP. Aí tá, vai para o Ministério Público e faz a sua reivindicação. Chega na instância lá e pede a exigência. E às vezes você chega assim, pô, caiu em exigência, mas eu não tenho recurso para poder, né? Agora, no caso de atendimento preferencial, isso é óbvio, seria instantâneo. A pessoa com deficiência entra na primeira, logo na preferência de fila de atendimento, né? E do atendimento mesmo. Deveria ser assim, chegou, já atendeu. Porque, na realidade, a pessoa não tem como se defender de repente, se contaminar. Né? E aí dá mais trabalho. As pessoas deveriam, os gestores deveriam pensar, assim, poxa, se eu deixar essa pessoa na fila, sem atendimento, ou então lá encostada em qualquer lugar, eu tive acesso a uma pessoa, um idoso, a pessoa entrou em contato comigo para poder ajudar a articular, esse idoso ficou dias dentro de uma UPA que não conseguia ser internado, ele ficou numa sala de espera, jogado. Na realidade, ele tinha deficiência e estava urinado, estava todo sujo, não tinha um atendimento, nem pré-atendimento, porque as pessoas não sabiam se ele estava ou não com Covid, então se afastavam. O pessoal de enfermagem não se julgava preparado para poder atender aquela pessoa. E até conseguir uma mobilização para um outro hospital que tinha atendimento, rendeu. Teve que ir para a RJTV, teve que fazer o escarcéu para conseguir o direito que ele teria. Isso é absurdo, sabe? A gente fica olhando assim, poxa, até quando que a gente vai ter que ter esse desrespeito com as pessoas com deficiência, com os idosos, né? Com as pessoas em situação de minorias, né? Porque geralmente a gente vê que, por exemplo, a gente vê parece que é invisível. Jogam lá num canto e deixa quieto. Vai lá, apodreça. É um absurdo até, desumano, entendeu? É a cultura capacitista, né? A cultura capacitista, você queria que você falasse um pouquinho do capacitismo. Explica para as pessoas o que é e falar um pouco do que a gente faz a gente é capacitista até mesmo sem querer. Cris, eu já percebi. Eu perguntei o tempo, Cris, mas por conta dessa condição de mulher, de mãe, de muita coisa aqui, a gente vai até que horas? Até mais ou menos umas 4h55, por aí. 5, tá bom, então. Só por causa da conta aqui também das tarefas com o Gabriel. Sim. Aqui é limitado, tem um tetinho aí para poder terminar. Tá. É muito importante isso que a Cris falou, é a realidade, né? Muito legal a gente falar sobre o que está acontecendo mesmo, né? E antes de eu falar, eu falei do aprofundamento do capacitismo, e tem alguns companheiros aqui cumprimentando. A Rosiane, o Porto Jadson disseram que estão com saudade de você. Ah, o pessoal do Amapá, gente, saudade de vocês também. Porque eu fico olhando aqui para a câmera, o Jadson, nós somos da geração dos velhos, que não tem essa facilidade com tecnologia, Jadson. E aí você já viu, né? A gente não sabe ler mensagem, olhar para a câmera e fazer tudo ao mesmo tempo. Meu parceiro. E minhas queridas companheiras aí da luta em defesa da educação, da inclusão escolar, as meninas que entraram antes, e meu parceirão aí, que é esse aí, ó, da minha geração aí, ó. A gente era bem jovenzinho quando entrou na universidade, né, Jadson? Nós entramos juntos. Bem, Cris, eu acho que é importante falar sobre a história da cultura do capacitismo, né? Porque ele se aprofundou muito agora em tempo de pandemia. O que é o capacitismo? O capacitismo é uma forma de opressão com as pessoas com deficiência. Não precisa dizer quantos anos não, tá, Jadson? Ai, meu Deus. É a idade que ele está dizendo, é 25 anos. Então, o que é essa cultura do capacitismo? Ela é uma opressão com as pessoas com deficiência no seguinte sentido, que você invisibiliza, você acha que tem até uma mudança agora, que a pessoa ela é deficiente no seu todo, que ela não sabe, ela não é capaz de ouvir, ela não é capaz de falar, ela não é capaz de pensar, ela não é capaz de trabalhar, ela não é capaz de nada. É um objeto. Isso é a cultura do capacitismo.
ela é muito presente na sociedade, muito, e agora ela se acentuou muito, muito mais. Então, a pessoa com deficiência, diante do capacitismo, ela se torna invisível, ninguém enxerga essa pessoa, porque ela não existe enquanto pessoa para o outro. Isso é uma opressão. Considerando que as pessoas precisam de interações para se desenvolverem, como é que isso ocorre numa sociedade com a pessoa com deficiência? Ela é impedida de se desenvolver por essa cultura. Às vezes eu estou com o Gabriel e síndrome de Down está na cara, né? Eu costumo dizer, ou tem síndrome de Down ou é filho de japoneses e chineses, no caso do Gabriel é síndrome de Down, e as pessoas olham para mim e dizem bem assim, olha para o Gabriel, ai, lindinho, sabe aquela coisa? Aí depois olha para mim e diz bem assim, qual é o nome dele? O Gabriel tem 14 anos. Você imagina que uma pessoa de 14 anos, se a outra não fosse capacitista e não tivesse síndrome de Down, ele ia perguntar para mim? Eu digo para a pessoa assim, pergunta para ele. Exatamente. A pessoa pergunta, ele responde o nome, aí a pessoa vira para mim e diz bem assim, quantos anos ele tem? Eu digo, pergunta de novo para ele, pois é tão forte que a pessoa só se dirige a ele se você dizer para ela se direcionar. O que é isso? É um capacitismo que olha para meu filho, mas não vê meu filho e quer que eu fale por ele. Ele sabe o nome dele, ele sabe a idade dele, ele ouve, ele fala, e se ele não ouvisse, ele deveria ter acessibilidade para estar tendo acesso à comunicação. Então, isso é o capacitismo, isso é muito forte. E gerou uma angústia em nós agora, essa história do capacitismo maior, a angústia agora ainda maior. Qual ela? Em relação ao atendimento nos hospitais. Por quê? Porque hoje nós sabemos que vários estados e municípios, o sistema está colapsado. O sistema, Amapá mesmo, né, Jadson? Macapá, o sistema já não tem mais como atender. Rio de Janeiro, o município está a mesma coisa, vários lugares do Brasil. E diante de uma cultura capacitista, que tem uma fila de espera para UTI, você imagina o que é isso? Fila de espera para UTI. Isso não pode existir, porque UTI é UTI, é emergência, é já. Não dá para esperar, mas tem fila de espera para UTI. Dentro dessa cultura capacitista, nós temos muita preocupação que as pessoas com deficiência sejam preteridas neste momento. Nós fizemos uma nota aqui no Rio de Janeiro, e essa nota até circulou nacionalmente, assinado por mandatos parlamentares, associações de pais e tudo mais, sobre aquele protocolo que o município do Rio de Janeiro estava adotando para atendimento. Sabia que o sistema ia colapsar, ia chegar um determinado momento que você, médico, enfermeiro, ia ter que escolher quem ia para o respirador, e aí fizeram um protocolo médico aqui no Rio de Janeiro, que é terrível, é dolorido isso. E nós fizemos uma nota que não houvesse nenhum tipo de discriminação neste protocolo com as pessoas com deficiência. Porque dentro dessa visão capitalista, eles vão olhar uma pessoa com deficiência e uma pessoa comum, dentro dessa visão capitalista da eficiência, da meritocracia, do capacitismo, eles vão escolher a pessoa comum. Não vão nem seguir nenhum protocolo. É aquela história do ex-ministro da Saúde, o Tait, né? Vamos escolher o idoso ou a criança de 12 anos, né? Vamos colocar no respirador um menino de 12 anos, que tem mais chance de sobreviver. Isso, mas se for o presidente do Banco Itaú, eu duvido que ele vai colocar. Se for meu filho, se for meu filho de 14 anos e o presidente do Banco Itaú, eu duvido que será meu filho. Então, a lógica vai justamente pela lógica do capital, ou seja, o ser humano, diante dessa pandemia do coronavírus, mais do que nunca está evidente como nós viramos mercadoria, com esses protocolos aí, e o sistema colapsando, e o capacitismo aí. Então, é muito importante essa discussão, e eu trouxe justamente dentro da história do capacitismo, porque ele se aprofundou muito agora nessa época da pandemia. Em relação à comunicação, em relação até na testagem, nas vacinas, que as pessoas com deficiência sempre entraram no primeiro grupo como prioridade, sempre. Sempre. Foi uma conquista nossa, que as pessoas com deficiência, por serem mais vulneráveis, que elas deveriam estar naquele grupo de vacinações
vacinas de rotinas anuais aí, nas campanhas de vacinações, elas deveriam ter preferência. Conquistamos isso. Agora, com a pandemia, as pessoas com deficiência foram jogadas para o último grupo da campanha de vacinação. Isso é capacitismo. Isso é dizer, ó, primeiro vem esses aqui, depois vocês são os últimos. Eles foram os últimos que entraram. Essa batalha aí nós fizemos, mas não conseguimos reverter. Ou seja, mas eles são vulneráveis, eles precisavam estar no primeiro grupo. Colocaram no último grupo porque eles tinham que privilegiar alguns grupos que eram vulneráveis também, tá certo? Mas até no momento de escolher quem era vulnerável, e todos esses grupos, idosos, pessoas com doenças cardíacas, todos eram vulneráveis, mas eles fizeram uma escolha de quem eles queriam imunizar primeiro e quem eles poderiam imunizar por último. Dói na gente, mas dizer que quem ia ser imunizado por último é que podia, sim, ser contaminado e morrer. Então, isso é uma cultura capacitista muito forte mesmo, das pessoas com deficiência não serem olhadas como pessoas. Isso é importante porque a gente tem travado uma luta muito grande nos últimos anos, que é essa mudança da concepção da deficiência a partir de um modelo médico clínico para um modelo social. Porque o modelo médico clínico olhava para a deficiência como se fosse uma doença, olhava para a deficiência como se ela pudesse ser curada. E lógico que não ia ser, porque a deficiência ou a síndrome de Down, você faz estimulações, mas nunca vai reverter a trissomia do cromossomo 21. É genética. Não existe, não tem como, não é doença. E aí, essa mudança é muito importante, foi com essa mudança que a gente conseguiu conquista com a Lei Brasileira de Inclusão, mas que na prática não existe, né? Haja vista agora, no sentido de mudar essa concepção do modelo médico para o conceito social. O que é conceito social? No sentido de que a pessoa não é deficiente, ela tem uma deficiência, mas ela não é deficiente. Se ela não enxerga, ela ouve, e se você der acessibilidade, ela vai ler qualquer material como a gente lê. A pessoa com síndrome de Down, ela precisa de informações mais objetivas. Ela pode não... Olha como é que a gente fala? A gente faz 300 perguntas numa só. Isso é quase que impossível para a pessoa com síndrome de Down. Ela não vai responder. Mas dentro do modelo médico dizia que ela não respondia porque era deficiente. Não, deficiente é o mundo que não dá acessibilidade. Fala mais devagar, repete se for necessário, que ela vai compreender e vai lhe responder. Eu costumo dizer um exemplo muito claro, é quando a gente olha para o ambiente e diz bem assim, uma pessoa com deficiência física numa cadeira de roda, por que ela não chega até aqui? Alguns vão dizer que é porque ela tem deficiência física. Eu diria que não é porque ela tem deficiência física, é porque não tem rampa, porque não tem acessibilidade para a cadeira dela chegar até aqui. Então, deficiente é o mundo. As pessoas têm alguma situação de deficiência, mas se você der acessibilidade para essas pessoas, elas vão conseguir ter tudo isso aí. E agora, Cris, no contexto da pandemia, isso foi muito acentuado como as vidas que poderiam estar sob risco e sem nenhum cuidado e sem nenhuma proteção. Tipo assim, é triste, né? Principalmente para eu que sou mãe de uma criança com deficiência, é muito dolorido a gente dizer isso. Mas eles fizeram fila de quem pode morrer primeiro e quem pode morrer depois. E as pessoas com deficiência, os pobres, negros e negras, foram colocados na fila de que pode morrer primeiro. É isso, Marina. Olha só, a gente está indo, infelizmente, para o final dessa live. E eu queria deixar aí que você... queria te agradecer mais uma vez pela presença. Eu trouxe muita informação legal. Né? Eu sempre gosto muito de ouvir você falar e tudo mais. E é uma aula, né? Você é uma aula. Eu queria te deixar aí falar 2 minutozinhos, alguma mensagem para o pessoal, né, sobre essa questão toda que você trouxe. E se despedir, a gente vai trazer de novo várias pessoas, uma delas eu acho que pode ser você. Né? A gente tem tanta coisa para conversar sobre isso. Também tem outras pessoas lá na ENAP que eu quero trazer, porque são muito, né, trabalham muita coisa importante que as pessoas não têm acesso ainda, né, para a gente botar na rua mesmo. Eu vou te dar esse vídeo para você botar onde você quiser,
e a gente vai aí batalhar de forma efetiva com relação a essas coisas, tipo capacitismo, a falta de atendimento, e vamos tocar esse bonde para poder falar por eles, né? Que eles, às vezes, não conseguem transmitir o que eles precisam, e a gente pode fazer por eles muita coisa. Exatamente. Eu queria agradecer aí aos meus queridos amigos, companheiros, a você, Cris, companheira lá da UFRJ, a gente tantas vezes na rua, né, Cris? Tantas vezes correndo da polícia, da bomba de gás. Acho que foi o ano passado, né, nós tivemos. E eu acho que agora nós estamos vivendo um momento ímpar, né? Um momento ímpar, mas que a gente não pode deixar de lutar. Eu digo sempre, gente, vamos formar redes agora, vamos fazer lives, vamos gravar vídeos, vamos A gente fazer pode redes. cansar, mas nunca de lutar. Não, não. O tempo Então, inteiro. mães estão precisando de acolhimento agora. Vamos fazer uma rede de mães para uma acolher a outra, porque eu também estou precisando de acolhimento. Nossa, Se sai eu a muito. educação à distância, o ensino remoto. Vamos fazer esse debate com os professores também, porque estão sentindo assim extremamente pressionados em ter que aderir a isso. E isso é uma falácia, né? Ensino remoto é uma falácia. E, na verdade, A gente tem um coletivo, que está lutando contra essa frente lá na UFRJ. Pessoal então, que essa mensagem não vai resistir. Ótimo. Então, eu quero deixar essa mensagem para que a gente forme isso, porque nós estamos isolados, mas nós não podemos estar distante, porque o momento exige muita luta e a nossa luta é para salvar vidas. Vidas, não só no fato de morrer fisicamente, mas vidas também psicológicas e emocionais. E agradecer muito a todos e a todas. E a gente está à disposição. Quando quiser, a gente monta de novo, conversa de novo, porque é muito agradável fazer isso. E acolhe o coração da gente também. Acolhe a gente, Cris. Acolhe muito a gente. Nesse tipo de isolamento, fazer esse tipo de troca, por mais difícil que seja, para esse pessoal que não tem costume com tecnologia como eu, mas de uma certa forma, acolhe a gente. Sabe aquele abraço que a gente não pode estar dando presencialmente? A gente consegue dar aqui agora. Tá bom? Obrigada, Cris. Obrigada a todos os companheiros e companheiras. A gente não pode dar agora, a gente dá aqui entre a gente, né, gestualmente aqui, pode se sentir abraçada, forte, como a gente costuma fazer lá na faculdade, na rua e tudo mais. Beijo, querida. Vamos encerrando, mas deixa eu contar de mais uma, tá bom? Beijo. Beijo, pessoal do Amapá.